Olá, gente. Bem-vindo ao nosso treinamento continuado para líderes. E hoje o nosso tema é os 7 erros para perder líderes e membros de célula. E eu quero meditar nos Salmos, que está lá no capítulo 22, verso 1, que diz: as palavras de sua boca são maldosas e traiçoeiras, e abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Queridos, até os melhores líderes podem cair em armadilhas que causam a perca de bons liderados e membros nas nossas células. Comportamentos tóxicos, falta de reconhecimento e uma cultura indesejada na visão celular são alguns dos pontos que a maioria dos líderes sabem que podem levar a uma perda de bons liderados na sua igreja. Em outras palavras, um verdadeiro êxodo. Apesar disso, bons líderes podem perder de vista outros pontos que causam esse problema. E eu quero listar aqui alguns dos seus 7 pontos principais. E o primeiro deles é não ajustar a visão. Em outras palavras, o líder de célula, bem como os supervisores, eles precisam estar continuamente falando sobre a visão, explicando, revisando alguns pontos que são principais da visão, porque o ser humano, se ele não for lembrado, se ele não for treinado, se ele não for qualificado todo mês ou de semestre em semestre, ele poderá esquecer aquilo que lhe foi ensinado ou deixará de dar o devido valor àquele conceito, àquela realidade, ou ele pode perder o sabor, ele pode perder a motivação, ele pode deixar de se interessar porque aqueles que estão acima dele não estão levando a visão com a devida seriedade que ela precisa. Então, você que está, por exemplo, numa célula, esteja sempre enfatizando a importância da multiplicação, esteja demonstrando e dando exemplos de discipulado, porque isso passa e deixa bem claro para as pessoas que a visão, a multiplicação, o treinamento é importante. E para você que está liderando outros líderes de célula, é importante você estar levando eles para participar de seminário, ou fazendo seminários de treinamento, ou se reunir com eles para poder estar sempre alimentando a visão no coração das pessoas. Se você menospreza o valor da visão, as pessoas também vão sentir isso, e isso vai gerar uma bola de neve, e recuperar o ânimo, recuperar a motivação para a visão se tornará muito mais difícil depois. Então, continuamente, dia por dia, tente manter a visão viva no coração dos membros e dos liderados. Outro erro fatal também é dar pouca atenção ao trabalho que os liderados estão realizando. Então, por exemplo, você está numa célula e o membro daquela célula faz um lanche e você não valoriza aquele trabalho. Pode, por exemplo, não estar valorizando, não reconhecendo aquilo que foi feito ou não contribuindo de alguma maneira. Porque tem gente que é interessante, né? O pessoal está todo mundo se mobilizando, um dá um queijo, outro dá uma pipoca, outro dá um refrigerante, aí o líder não dá nada, não ajuda com nada. Isso também é uma maneira de menosprezar o trabalho, de não estar valorizando o trabalho. Então, de uma certa forma, esteja envolvido naquilo que os liderados estão realizando. E você que é supervisor, por exemplo, que menospreza as ideias dos liderados, dos líderes de célula. Um líder de célula fez um evento point interessante, e você não valoriza aquele trabalho que foi realizado, não dá o devido valor ao empenho que foi realizado aí. Então, esse tipo de postura vai quebrando a motivação dos liderados. Eu não estou querendo dizer aqui que você tem que ficar babando, que você tem que ficar puxando o saco, mas no devido tempo você deve reconhecer o trabalho que está sendo realizado por aqueles que estão dentro da sua equipe.
E isso é um erro que tem acontecido muito no trabalho de célula. E isso vai desmotivando as pessoas e, como eu já falei, consequentemente, se poderá perder esse membro na célula ou esse liderado que está envolvido no nosso trabalho. Outro ponto também é concentrar-se no processo ao invés do progresso. O que eu quero dizer com isso? Que há pessoas que estão muito presas às regras, estão muito presas ao protocolo e não dão liberdade à criatividade. Por exemplo, tem pessoas que querem multiplicar a célula só quando tiver 15 pessoas, por exemplo. Mas será que não dá para multiplicar com 6? Às vezes, quebrar um pouquinho da regra ajuda no progresso. Ou então, está com 20 pessoas, mas ainda não dá no tempo de multiplicar, tem que impor a multiplicação só porque já passou de 15. Às vezes, espera um pouquinho, pode ser importante. Às vezes o camarada está com a mensagem da célula toda na mão, mas de repente ele sentiu do Espírito Santo falar outra coisa, aí vai impedir a pessoa só porque ele recebeu uma regra pronta. E olha que eu sou a favor de que a pessoa tenha um manuscrito, tenha um protocolo a seguir, mas tem momentos em que é importante dar essa liberdade, não ficar preso aos protocolos. Não quer dizer que toda hora tem que fazer isso, mas de vez em quando não se pode prender as regras. Por quê? Porque às vezes os resultados demonstram um progresso. E se nós nos prendermos a regras fixas, isso pode, de uma certa maneira, atrapalhar o progresso. Aliás, servimos a um Deus que não se prende a regras. Se ele quiser mudar a regra, ele muda, para que haja o progresso. Quarto, ser consistentemente inconsistente. O que isso quer dizer? Tem pessoas que são volúveis demais, são líquidas demais, são pessoas que demonstram ser um poço de dúvidas. Uma hora está com raiva, outra hora está alegre, outra hora está ajudando, outra hora não quer ajudar. Não dá para confiar nessa pessoa porque a gente nunca sabe quem ela é ou que tipo de atitudes ela vai tomar lá na frente. Então esse tipo de gente acaba gerando uma instabilidade no trabalho. E as pessoas vão ficar assim, como é que eu posso confiar em alguém que não posso confiar? Porque eu não sei quem ela é, ou como ela vai agir, ou está toda hora mudando as regras. Ela é inconsistente. Aquilo que ela passa para nós não dá segurança. Então, é necessário ser uma pessoa consistente, uma pessoa firme e que mantenha os propósitos, as alianças, os projetos, porque esse tipo de postura dá confiança e dá tranquilidade para o liderado fazer o seu trabalho. Quinto, impulsionar prioridades conflitantes. O que eu quero dizer com isso? Há líderes de célula, há supervisores que gostam de uma fofoquinha, gostam de uma intriga, gostam de uma confusão, ou há líderes que estão sempre botando uma pessoa contra a outra, arma um estilo de liderança onde todo mundo desconfia um do outro, aonde ele prioriza a confusão de uma tal forma que fica assim insustentável conviver naquele ambiente, porque esse líder ele não tem a capacidade de acalmar, de diminuir a confusão, de levar apacentamento, de levar paz para aquela situação. Ele é um líder que, em vez de jogar água na fogueira, ele joga gasolina. Então, esse tipo de postura acaba fazendo com que outras pessoas se sintam mal e a gente acaba perdendo líderes por causa de atitudes incoerentes como estas. Sexto, deixar de abordar e influenciar quem está com baixo desempenho na célula. Isso aqui é interessante. Nem todo mundo está numa boa época de vida ou está numa fase um pouco turbulenta. E isso acaba influenciando no trabalho que ele está realizando para Deus. Só que alguns líderes não sabem abordar isso de uma maneira coerente. Às vezes cobram demais, exigem demais, mas não sentam para conversar, ter um diálogo, saber quais são as lutas, as tristezas, os complexos, os medos, os traumas, a situação nebulosa que está por trás, às vezes, da vida de um líder.
e deixe de ser uma pessoa influente, levando ânimo, apacentamento, motivação. Às vezes a pessoa só sabe cobrar e às vezes só sabe exigir sem dar um certo suporte para aquele líder que está passando por uma situação complexa. Claro que às vezes há desinteresse, às vezes há um líder que está agindo de forma irresponsável, sempre há. Mas isso não quer dizer que você vai abordar de uma maneira muito dura, muito crítica, muito severa na vida daquele líder. Existem outras maneiras inteligentes de poder mudar a mentalidade de um líder que não está rendendo bem. E uma delas é ser influente através de uma postura de liderança que realmente agrade a Deus e seja um exemplo para aquele liderado. E para encerrar, não valorizar quem merece. Isso aqui é complicado, porque há líderes que têm amigos mais chegados, há líderes que têm certa dívida pessoal com alguns liderados, alguns membros da célula, e que por causa disso, alguns acabam valorizando aquela pessoa por uma questão pessoal, mesmo essa pessoa não tendo resultados realmente aprazíveis. Então, o que eu posso dizer com relação a isso? Isso é muito complicado, muito triste, porque você precisa valorizar as pessoas, dentro do trabalho de célula, claro, valorizar o trabalho que realmente está dando resultados, que realmente tem frutos, não apenas porque é amigo, ciclano. Infelizmente, pessoas que não têm uma consciência real de liderança fazem esse tipo de coisa porque Beltrano é meu amigo, Ciclano é meu companheiro, porque ele foi meu amigo desde criança e sempre foi alguém que só concorda comigo, não me questiona. Então, esse tipo de coisas podem minar a liderança daquela célula ou daquela supervisão. Então, é importante que você não misture as coisas. Você pode ser uma pessoa bem relacionada com certa pessoa lá da célula ou da supervisão e reconhecer outras pessoas pelo desempenho, sem perder a amizade com outras pessoas. Olha, eu sou teu amigo, mas seus resultados não foram muito bons, mas fulano ele teve um resultado melhor. Então, esse tipo de postura é uma postura séria, coerente, e as pessoas sabem perceber essas coisas. Bom, então esses foram os 7 erros para que se perca líderes e membros das nossas células. Que possamos avaliar bem as coisas, que possamos refletir sobre essas coisas, para que a obra de Deus possa crescer cada dia mais. Até a próxima, que Deus abençoe você.